Recebemos Andrew Fox, pesquisador da Harry Jackson Society, falando do Reino Unido. Andrew, é sempre bom tê-lo aqui para comentar os acontecimentos. Vamos começar de novo com o presidente Trump. Você sabe, ameaçando ataques massivos com linguagem forte. Mas será crível? O Irã não parece intimidado a ponto de parar seus próprios ataques. Não, eles não estão. Na verdade, são dois jogos diferentes aqui. Porque os iranianos têm seus objetivos estratégicos, que são muito claros, e isso é sobrevivência e não recuar diante dos americanos. Então, quando isso chegar ao fim, seja quando for, Eles podem manter a narrativa. Eles enfrentaram o poder dos Estados Unidos e tiveram sucesso. O objetivo estratégico dos Estados Unidos parece ser reabrir o Estreito de Hormuz. O restante não é claro, já que mudança de regime não é uma opção. As capacidades de mísseis deles foram reduzidas. Eles danificaram muito, mas não destruíram. parece que não os impediram de reconstruir rapidamente sua capacidade de mísseis. Então, esse é ou não um objetivo? Isso não está claro. Além disso, há a questão nuclear. O que Trump quer com isso ainda é incerto. O que significa que o uso da força militar é realmente incerto, porque você precisa ter um objetivo político. Você não simplesmente lança bombas por jogar. O que Trump espera alcançar ao intensificar a situação aqui? Porque certamente parece que isso está favorecendo os iranianos, em vez de favorecer a própria estratégia dele. Veja, o Irã, como você disse, conseguiu mudar ou manter a conversa, negociações e ataques. Todo o foco está no Estreito de Hormuz, transporte marítimo internacional. Quase não se fala, você sabe, sobre o regime terrível, sobre os mísseis, sobre a questão nuclear, que até acaba sendo um assunto secundário em grande parte dessa discussão. Isso é mais sobre a retórica ou a guerra? Quero dizer, pelo que parece que você está dizendo, realmente se desviou muito de onde deveria estar neste momento. Vale lembrar que em conflitos há um ditado do exército. O inimigo sempre tem voz, e os iranianos já se manifestaram. Eles fecharam o Estreito de Hormuz e lançaram mísseis e drones suficientes para forçar os Estados do Golfo a manter esforços de interceptação. Isso criou duas contagens regressivas. A primeira é a economia mundial. O fechamento de Hormuz causará pressão inflacionária e aumento nos preços do petróleo. Todos, em qualquer lugar, vão sentir o preço no posto de gasolina e no supermercado. E, obviamente, isso coloca pressão sobre Trump, com as eleições e meios de mandato chegando, já que os preços da gasolina nos Estados Unidos sobem nas bombas. A segunda contagem regressiva envolve os estoques de interceptores de mísseis, que são limitados. Estados Unidos e aliados consomem cerca de metade dos mísseis Patriot no mundo. Esses levam 48 meses, ou mais, para serem repostos. Então, não chegarão rapidamente. O que significa que sempre haverá um limite rígido de quanto esses estados do Golfo podem aguentar antes de ficarem sem interceptores de mísseis. Agora, eles ainda não chegaram a esse ponto, mas isso claramente ainda é uma contagem regressiva que mantém a pressão. Então, sim, eu acho que todos nós queremos ver o fim do regime. Todos queremos garantir que eles não tenham mísseis para ferir seus inimigos. Mas o problema aqui é como detê-los na prática, enquanto essas duas contagens regressivas estão em andamento. O inimigo já decidiu, e decidiu de forma muito eficaz. E isso colocou uma enorme pressão sobre Trump. Por isso acredito que vemos essa desorientação estratégica e uma tentativa de buscar uma estratégia de saída. Vou focar nos grupos aliados do Irã aqui. Ainda há questões pendentes com todos os grupos aliados do Irã. Mas você tem um governo iraquiano que está, disse ontem à noite que os ataques contra essas forças de mobilização popular foram apoiados por, ou que eram apoiados pelo Irã. Eles foram feitos em coordenação com os Estados Unidos. É a mesma coisa em Beirute, no Líbano. Esses países com governos centrais reconhecidos buscam ajuda para controlar grupos aliados do Irã. Existe, pelo menos algum lado positivo nessa história? Bem, houve várias frentes menos barulhentas desde 7 de outubro. Precisamos nos lembrar de que esta é uma guerra de 7 frentes, iniciada em 7 de outubro, não apenas envolvendo Hamas ou Hezbollah. É sobre todo o anel de fogo iraniano ao redor de Israel. E a frente iraquiana, as PMF, têm estado relativamente quietas durante esta guerra, principalmente porque estão profundamente inseridas no Estado iraquiano, de uma forma que nem mesmo o Hezbollah está no Líbano. Essa é uma força xiita. O Iraque é majoritariamente xiita e tem muitas décadas de experiência e prática, especialmente, você sabe, contra organizações como os britânicos no sul do Iraque. E são fundamentais para o funcionamento do Estado iraquiano atualmente. Separar um do outro é muito difícil. Por isso, quando o governo iraquiano pede ajuda, há um pouco de manobra acontecendo porque eles estão pedindo ajuda contra elementos do próprio aparato estatal, o que torna essa frente um pouco mais complexa que outros. Qual é a sua opinião sobre o aparente momento de dissuasão israelense?
Eu me atrevo a usar esse termo de forma mais estratégica. Sabe, é isso que está acontecendo? Não quero sugerir isso, mas muitos dizem que o Irã tem interesse estratégico em atacar Israel agora, nos envolvendo de novo no conflito. O que acha da posição israelense neste momento? É estranho estarmos aqui em silêncio. Sim, é uma questão interessante. Acho que há vários fatores em jogo. Como mencionei, os estoques de mísseis iranianos foram degradados. A Força Aérea de Israel, em especial, teve um bom desempenho no período de alta intensidade desta guerra. Degradar estoques de mísseis de longo alcance. É mais viável financeiramente para os iranianos usarem mísseis de curto alcance e drones contra Estados do Golfo do que contra Israel, pois Israel possui forte defesa antimísseis. E eles sabem que lançar esses mísseis escassos contra Israel provavelmente é perda de tempo. Eles podem seguir desgastando o estoque de interceptadores, atacando os Estados do Golfo. Para os iranianos, tudo se resume ao efeito estratégico. E o que eles estão tentando fazer é esgotar esses estoques de interceptadores, manter os estados do Golfo sob pressão, manter os estados do Golfo pressionando Washington para encontrar um acordo. E isso vai levar a um resultado melhor para o Irã do que se eles, de alguma forma, atacarem Tel Aviv, errar ou serem interceptados novamente, e aí fazer com que os israelenses voltem a bombardeá-los intensamente, como Trump poderia dizer. Acho que essa é a lógica aqui. O regime iraniano é insano, são extremistas religiosos, mas também são atores incrivelmente racionais, dentro da própria lógica deles. Então eles vão trabalhar em direção a um objetivo estratégico tanto quanto qualquer outra pessoa aqui. E eu acho que eles estão agindo de forma bastante inteligente.